E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o período ali, né, de 1960, a partir do governo do Jânio Quadros, né? E aí a sua abdicação. Então, na aula passada nós já comentamos esse curto período que foi o governo do Jânio Quadros, né? Os poucos meses em que ele esteve no poder, as questões que envolveram a sua renúncia e, consequentemente, né, a saída de Jânio Quadros do poder. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão. É importante ler o livro, tá? Anotar as dúvidas e aí nós vamos seguindo, né, analisando esses períodos de forma mais espaçada. Né? Então, cada período a gente vai comentando um pouco sobre ele. Então hoje a gente vai comentar mais sobre a questão da crise sucessória, pessoal, né? Então, que é a transição ali entre o governo do Jânio Quadros e a posse do João Goulart, né, que era o vice e que teoricamente, né, deveria ter assumido a partir daquele momento, tá? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder seguir. Então o que nós temos, né? Em agosto de 1961, o Jânio Quadros renuncia, né? E inesperadamente, de certa forma, tem a sua renúncia aprovada pelo Congresso, e aí nós entramos, né, num período bastante tenso, né, que foi a chamada crise de sucessão, ocorrida aí em 1961. Então nós você vê que durante esse período democrático aí houveram vários momentos de muita tensão política, com ameaças de golpe, né, já ocorrendo desde a década de 50, né, com a queda lá do Getúlio Vargas e depois, no caso aí, a crise lá também do Juscelino Kubitschek. Então, quer dizer, se tem um movimento aí recorrente, né, de tentativa de golpe, e novamente em 1961 essa tensão política ela se eleva, né, também aproximando aquele momento de uma ruptura, e isso ocorre justamente nesse momento da transição, né? Então, o que é que nós tínhamos, né? Uma transição em que o poder deveria ser entregue, né? Como o Jânio Quadros ele é eleito presidente e o João Goulart como vice, com a renúncia do Jânio Quadros, por lei, né, constitucionalmente, quem deveria assumir o poder era o João Goulart. No entanto, isso não acontece, né? Por vários fatores, né? O principal deles era que o João Goulart, né, tinha um histórico muito atrelado aos movimentos trabalhistas, né, de setores mais progressistas, e isso vai fazer com que as alas mais conservadoras, a direita e os militares, taxassem de maneira bem superficial o João Goulart de comunista, né? Então, isso leva, né, é isso que de certa forma justifica, entre aspas, aí, essa crise na nomeação do João Goulart para presidente, né? Então, o que acontece? João Goulart, né, não estava no Brasil. Então, quem nomeado aí pelo Congresso para assumir essa presidência de forma interina aí, né, nesse retorno do João Goulart ao Brasil é o Ranieri Mazzilli, e, e é nesse movimento que se inicia essa crise sucessória, né? Então o João Goulart ele estava na China, né? Ele tinha ido para a China para enfim, né, fazer acordos comerciais, né, a pedido do próprio Jânio Quadros. E isso, de certa forma, né, serviu, na verdade, para boa parte desses opositores do João Goulart, né, dos militares também, serviu como justificativa para demonstrar que o João Goulart ele era um comunista e que ele iria implantar aquele regime no Brasil se eventualmente chegasse ao poder, né? Então, essas tendências mais progressistas, né, ligadas, de certa forma, aos movimentos de esquerda, ao trabalhismo principalmente, né? O João Goulart fez uma carreira até considerável dentro do sindicalismo. Então, ainda que ele não fosse um comunista propriamente dito, para os setores mais, vamos dizer assim, elitizados, né, da sociedade. Então, nós estamos falando, né, de um momento que é marcado por esse contexto mais amplo de Guerra Fria, né? E esse medo do comunismo vai fazer, né, com que o João Goulart ele fosse categorizado como, claro, uma ameaça comunista dentro dessa lógica, né? Então,
esses setores mais conservadores vão resistir muito à posse do João Goulart, né? Porque na concepção desses setores que já vinham, né, há algum tempo articulando tentativas de golpes, né? Entregar o poder ao João Goulart seria, né, entregar literalmente o poder ao comunismo. E isso vai fazer com que se articulassem mecanismos para impedir isso, né? É aí que a gente vai ter, né, uma crise, aí, um rompimento da ordem, né, institucional, porque inicia-se esse conflito, essa tensão entre aqueles setores conservadores, os partidos, né, principalmente atrelados à direita conservadora, os militares, que não aceitavam, né, que não queriam entregar o poder ao João Goulart, né, o poder interino como presidente, e os setores da dita legalidade, né, aqueles que defendiam que o poder fosse entregue ao João Goulart de acordo com a Constituição de 1946. E é aí que você vai ter esse rompimento, né, entre essas forças e o acirramento dessas tensões faz com que ali houvesse uma ameaça iminente ou de um golpe, ou também até mesmo uma ameaça de guerra civil ali em 1961. Né, quando, por exemplo, o Leonel Brizola, né, que era um grande apoiador do João Goulart, ele articula toda uma resistência, né? Ele era governador lá do Rio Grande do Sul, então ele organiza uma resistência em relação a esse movimento e fica, né, cria-se esse contexto de tensão, né? O Leonel Brizola, ele consegue articular militares, né, principalmente aqueles militares que se identificavam, né, com as pautas também do João Goulart, mas também aqueles que não necessariamente compartilhavam das mesmas pautas, mas mesmo assim defendiam a ordem institucional, né, legalista, e inicia-se um movimento, né, de resistência a essa tentativa de impedir a posse do João Goulart, né, que ficou conhecido como a campanha da legalidade. Você vai ter a galera mesmo pegando em armas lá no Rio Grande do Sul. Preparou-se, né, o Leonel Brizola, ele preparou de certa forma ali uma resistência que beirava, né, literalmente o risco da guerra civil, né, porque esses setores vão se aglutinar em volta, principalmente lá, né, mas não só no Rio Grande do Sul, né, mas lá como centro, e havia esse temor, né, de que essa tensão levasse à eclosão eventualmente de um conflito, né, civil armado aí, e foi essa pressão exercida, né, pela chamada campanha da legalidade, liderada aí pelo Leonel Brizola, que permitiu, né, o diálogo aí entre esses dois setores antagonistas. O Leonel Brizola defendia a ideia mesmo, né, mais radical mesmo, da entrega interina do poder ao João Goulart, mas o João Goulart, ele na verdade vai aceitar aí o diálogo e uma mediação dessas tensões. Então, quando ele volta para o Brasil, né, ele fica aí nessa encruzilhada aí entre essas duas forças opositoras, e devido a esse movimento, né, da campanha da legalidade, que movimentou militares, que movimentou civis, e que articulou uma resistência a esse rompimento institucional, né, dado aí por esses setores mais conservadores, leva à conclusão de que era possível romper essa crise institucional, dando aí, criando uma emenda constitucional que garantisse um sistema de governo em que o poder do João Goulart ele ficava limitado. É nesse momento que entra aí a questão do parlamentarismo, né? Porque criar o parlamentarismo nada mais era do que uma tentativa de suprimir os poderes do João Goulart, né, para que ele não governasse interinamente como presidente, né? Então a ideia seria o João Goulart, né, como presidente, e um primeiro-ministro escolhido pelo Congresso, né? Então quer dizer, você criava aí uma cisão aí, né, um governo em que o João Goulart não teria aí a autonomia, né, do executivo, como é caracterizado no caso aí o presidencialismo, né? Então ficava o Jango na presidência e o primeiro-ministro indicado pelo Congresso depois vai ser o
Tancredo Neves. Então ficava aí o Jango como presidente, depois o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Isso foi o que aplacou os ânimos aí nesse momento, né? E dá condições, entre aspas, do Jango se manter no poder. Então ficava aprovada de forma provisória essa emenda constitucional que dava aí, que tornava o Brasil parlamentarista, né? Mudava o sistema político, o parlamentarismo, mas haveria ainda um plebiscito para, enfim, confirmar ou não a manutenção desse sistema político. E aí, a priori, esse plebiscito ele ficaria marcado para 1965, que, né, coincidentemente, faria ali o momento em que o Jango sairia do poder, né, o fim do mandato do João Goulart. E então isso fica aceito dessa forma, né? Então aprovava-se o plebiscito, o Jango assumiria como presidente, mas dividiria o poder aí com um primeiro-ministro escolhido pelo Congresso, e em 1965 haveria esse plebiscito para definir se o parlamentarismo ele permaneceria ou se o presidencialismo voltaria à tona, né? Então, quer dizer, claramente dá para perceber essa resistência, né, desses setores mais conservadores de entregar o poder interino ao João Goulart. E a gente vai ver isso no manifesto, né, que os ministros militares publicam em 61, criticando justamente a entrega do poder ao João Goulart, certo? Então, tá aí, ó, Jango na presidência, Tancredo como primeiro-ministro. E isso aí, então, duraria, pessoal, de 1961 até 65. Porém, não é assim que a coisa vai andar. O Jango ele adiantou o plebiscito para 1963. E a gente vai ver como isso influenciou, né? Como é que se decorreu esse adiantamento e que consequências isso trouxe para o Jango lá no final de 63 e já no início de 64, que é justamente quando ocorre o golpe de fato, né? Então, quer dizer, a ordem duraria até 65, mas há um adiantamento, né? E em 63, por meio do plebiscito, o parlamentarismo é revogado, e aí o Jango assume com poderes totais de presidente, né? Com poder interino de presidente. E isso vai trazer consequências graves. Então, esse é o momento da crise de sucessão. Então, a crise de sucessão ele é esse momento em que os setores mais conservadores, atrelado aos militares, vão tentar impedir a posse do João Goulart após a renúncia do Jânio Quadros. E, né, aí você vai ter a participação do Leonel Brizola aí no que se refere à chamada campanha da legalidade, que vai colocar, né, vai trazer vai colocar fogo nessa tensão aí entre forças antagônicas naquele momento. Então tá. Aqui eu trouxe, né, alguns trechos do manifesto dos ministros militares à nação. Então vamos dar uma lida aqui só para a gente entender mais ou menos o tom, né, da perspectiva desses ministros militares ali né, em 1961, referente à posse do Goulart, né? Então olha só, diz assim, no cumprimento de seu dever constitucional de responsável pela manutenção da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as Forças Armadas do Brasil, através da palavra autorizada de seus ministros, manifestam a sua excelência o senhor presidente da República, como já foi amplamente divulgada, a absoluta inconveniência, né, na atual situação do regresso ao país do vice-presidente senhor João Goulart. É importante entender quando ele está se referindo aqui ao senhor, a sua excelência, o senhor presidente da República, está falando do Ranieri Mazzilli, né, que era quem estava no poder naquele momento. Olha só, já ao tempo em que exercera o cargo de ministro do Trabalho, o senhor João Goulart demonstrara bem às claras suas tendências ideológicas, incentivando e mesmo promovendo agitações sucessivas e frequentes nos meios sindicais, com objetivos evidentemente políticos e em prejuízo mesmo dos reais interesses de nossas classes trabalhadoras. Ela é importante lembrar que foi o João Goulart, né, quem elaborou aquele projeto que aumentava 100% do salário mínimo lá durante o governo Vargas, que gerou, né, extremamente críticas ao governo Vargas por conta dessas medidas. E ele vinha, né, para a vice-presidência ainda, né, imbuído muito dessa imagem construída lá durante o governo Vargas, no qual ele vai se aproximar muito dos movimentos sindicalistas. Então, olha aqui. Então, com objetivos
evidentemente políticos e em prejuízo mesmo dos reais interesses das nossas classes trabalhadoras. E não menos verdadeira foi a ampla infiltração por essa época de processo no organismo de sua administração, ativos e conhecidos agentes do comunismo internacional, além de incontáveis elementos esquerdistas. No cargo oficial de vice-presidente, como representante oficial em viagem à União Soviética e à China comunista, tornou clara e patente sua contida admiração ao regime desses países, exaltando o êxito das comunas populares. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe da nação, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia e na luta civil. As Forças Armadas estão certas da compreensão do povo cristão, ordeiro e patriota do Brasil e permanecerão serenas e decididas na manutenção da ordem pública. Então você vê que aqui há uma atribuição muito clara, né, desse ideal, como se de fato o João Goulart fosse nessa grande ameaça comunista, e quando na verdade o João Goulart se identificou muito pouco, né, diretamente com o comunismo propriamente dito. Mas aí essas missões diplomáticas que ele fez durante a sua vice-presidência aí no governo Jânio Quadros também passa a ser utilizado como elementos, né, para identificar o João Goulart com essa grande ameaça comunista que era característico daquele momento de Guerra Fria, né, e vai se difundir, claro, principalmente, né, entre os setores mais conservadores. Isso é fato, né? Não é à toa que ao final aqui da carta, né, esses ministros vão direcionar elas a esses setores em específico, né, que eram os setores mais cristãos, né, dos nacionalistas. Então, quer dizer, povo cristão, ordeiro e patriota, quer dizer, justamente aqueles setores mais conservadores daquele momento. Não é à toa que, por exemplo, a Igreja Católica, ela foi, né, apoiou também, né, todo o processo que leva, por exemplo, ao golpe lá de 1964, tá? Tá aí, manifesto aí, 30 de agosto de 1961, Manifestos Militares à Nação. Vocês podem encontrar o texto completo na internet, pessoal. É só digitar lá que vocês vão encontrar, vocês podem ler completo. Aqui algumas fotos, algumas imagens, aqui ó, o Brizola, ao lado do General Machado Lopes, né, quando ele saiu lá de Piratini, no Rio Grande do Sul, defendendo, né, a legalidade. Então ali eles saem quando se demonstrava que haveria, né, uma conciliação, e aí acabava o movimento legalista. Aqui o Brizola, né, que usou extremamente a rádio, né, para mobilizar. Então ele ficou ali, digamos que montou guarda lá no palácio, e de lá ele passa a orquestrar, de certa forma, a resistência, né, da campanha da legalidade em relação à tentativa de impedir a posse lá do João Goulart, tá? Então, aqui é uma matéria do Diário de Notícias do dia 4 de setembro de 61. Então tá aí a manchete, né? Brasil desde ontem sob o regime parlamentarista. Aí tem aqui um texto pequeno. Por 48 votos contra 6, estes 6, né, dos senhores Juscelino Kubitschek, Saulo Ramon, do PTB, Guido Gondim, do PRP, e alguns aqui, né? Cunha Mello, do PTB, PSD. Então você vê que são mais os partidos, né? Os senadores que estavam ligados aos partidos que eram chamados ali de legalistas, né, naquele momento. Então, olha só. O Senado Federal aprovou ontem, às 19h30, em segunda discussão, a emenda constitucional que institui o regime parlamentarista. Então, isso aqui é quando o regime é aprovado e a imprensa passa a difundir essa medida, né? Então, quer dizer, esse parlamentarismo era um parlamentarismo extremamente engessado, né, que tinha principal como função, né, ali, conter o poder dado ao presidente da República, nesse caso, o João Goulart. Tá? Então, tá aí, pessoal, é isso, né? Espero que tenha sido claro. É um momento bastante tenso. Essa tensão, ela não se acaba aí, né? Há um aprofundamento desse processo. A partir de 1963, quando o João Goulart assumir como presidente interino, isso se aprofunda ainda mais, né? E aí a gente vai ver o rompimento institucional lá em abril, né? 64, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês façam a leitura do livro de vocês, tá? Anotem as dúvidas que tiverem. Obrigado por assistir e até a próxima.